Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos falar muito hoje de Cristiano Ronaldo. Ainda é o assunto da semana, né, para todo torcedor botafoguense, né, sonhando com o CR7. Mas antes da gente falar, vamos dar algumas notícias aqui sobre o nosso Fogão. O Botafogo que ontem perdeu por 2-0, né, no Sub-17 para o Fortaleza, jogando lá em Fortaleza, no Ceará. Mas o Botafogo tem uma boa notícia vindo da base, né? O jogador Kaique, centroavante botafoguense, renovou o contrato, né? E a multa aumentou para 300 milhões de reais. O Kaique, que momentaneamente está no DM, né? Teve um probleminha na coxa aí recentemente, mas logo estará de volta reforçando o Sub-20 alvinegro. E o Kaique também, mais um detalhe, ele tem treinado algumas vezes no Lonier com o grupo profissional, né? A equipe principal do Botafogo. Então o Botafogo depositando aí muitas esperanças no Kaique, agora com o contrato renovado, né? Aumento de salário naturalmente, e o Botafogo também se protegendo, né? Caso haja um interesse aí, especialmente de algum clube do exterior. Falando em exterior, né, o jogador Wendel, do Zenit, da Rússia, já está aqui no Rio de Janeiro desde a semana passada, está se recuperando também de um probleminha na coxa, né, e havia aquela expectativa de que ele voltaria lá para São Petersburgo para terminar de fazer a mudança, também terminar, né, a parte burocrática com o Zenit, mas a notícia que surgiu ontem é que o Wendel seguirá fazendo o tratamento aqui no Rio de Janeiro, ou seja, ele não volta mais para a Rússia, pelo menos até o Super Mundial, né? O que é muito bom, porque, querendo ou não, é uma viagem bastante desgastante, né? Muitas horas de voo, enfim, conexões. Então o Wendel continua em 3 períodos, tá, por dia, se tratando, né? Fisioterapia, tudo mais, para estar disponível a partir de junho, né, no Botafogo, né? E como ele tem contrato até o final desse mês com o Zenit, ele não pode, por exemplo, brotar, né, no Lonier, nem no Newton Santos, nem no General Severiano, nada que seja uma estrutura física do Botafogo, né? Porque é uma questão mesmo contratual, né? Mas ele está em casa, né, e fazendo aí todo esse intensivão para estar disponível para o técnico Renato Paiva para o Super Mundial. Falando Super Mundial, né, falei aqui bastante ontem da programação do Botafogo. O Botafogo faz o último jogo no Brasil no meu aniversário, dia 4 de junho, e viaja no dia 9, tá? A viagem do Botafogo está marcada para o dia 9 de junho, chegando no dia 10 em Los Angeles, LAX, né, aeroporto de Los Angeles. O Botafogo vai ficar ali pertinho em Santa Bárbara, né, sediado em Santa Bárbara, belíssima cidade costeira, né, Santa Bárbara. Então é isso, as notícias aí em relação à viagem do Botafogo e ao Wendel. Falando ainda de datas, né, falei aqui ontem do sorteio da Libertadores dia 2 de junho, né, das oitavas. Claro que antes o Botafogo precisa se classificar, precisa vencer a Universidade de Chile, e a Universidade de Chile está vindo empolgada para o Rio de Janeiro, né? Inclusive a diretoria do clube chileno fez uma solicitação ao Botafogo, ainda não temos resposta se teve êxito nessa solicitação, mas de aumentar a carga, né, de ingressos para a torcida chilena. A carga disponibilizada foi de 2.000 ingressos, e Laú está querendo dobrar, né? Chegar a pelo menos 4.000, 4.500. Vamos ver se o Botafogo vai topar, né? Eu acho que, enfim, temos que seguir as regras, né? Então, se a carga normal é 2.000, é isso. Não tem por que a gente também ficar reforçando aí a torcida dos chilenos. Não estou impressionado que vai vir aí, pelo jeito, muitas caravanas do Chile. Os caras jogam pelo empate, naturalmente estão motivados, né, otimistas pela classificação. Lembrando que para o Botafogo só interessa a vitória, apenas os 3 pontos interessam para o Fogão. Galera, vamos falar então de Cristiano Ronaldo, né? O jornal o Globo noticiou ontem que o Textor negou que haja negociação por Cristiano Ronaldo, tá? Então, já dando aquela ducha de água fria no ânimo do torcedor,
houve essa negativa, né? O Textor foi contactado pelo Globo e disse que não tem negociação rolando, mas a gente trouxe, né? E vai trazer agora algumas informações interessantes aí. Primeiro, o John Textor tem um ótimo relacionamento com o clube atual do CR7, o Al Nassr, né? E o Al Nassr está tentando renovar o contrato do CR7. Salário multimilionário, disparado, o maior salário de um atleta no planeta, tá? A proposta do Al Nassr é de 15,2 milhões de euros por mês. Vocês têm noção do que é isso? Vamos então transformar isso em ganho diário, tá? 550 mil euros por dia a proposta de renovação do Al Nassr, né? Calculando aí que o euro tá na casa dos 6, 7 reais, multiplica isso aí por 6, 550 mil por dia vezes 6, para ter uma noção do que seria em reais. Loucura total. Inclusive o Al Nassr cogita até oferecer 5%, tá, do clube Al Nassr para o Cristiano Ronaldo permanecer por lá, mas ainda não sabemos o que vai acontecer. O Cristiano Ronaldo tem algumas exigências, não só financeiras, mas também técnicas, né? Claro que ele quer jogar do lado de bons jogadores, então ele quer que o Al Nassr se reforce, né? Obviamente que dinheiro não é problema lá para os árabes, né? Para os sauditas. E um nome até que foi ventilado seria o jogador Casemiro, jogador brasileiro do Manchester United. O Casemiro teria sido sugerido, né, pelo CR7, tá? Uma das sugestões, essa notícia. Agora, voltando ao Textor, o Textor inclusive visitou, né, o Al Nassr no início do ano. Vocês lembram que ele estava na Arábia Saudita, quando teve aquela negociação do Roleiser, né, para o Santos, aí na volta, no voo de volta para os Estados Unidos, o Santos acabou fechando com o Roleiser, né? Então, o Textor tinha ido visitar as instalações do Al Nassr, foi recebido pelo CEO do Al Nassr, o senhor Mahed Al-Juman, né? E foi conversado ali sobre parcerias estratégicas, né? Inclusive da própria Eagle com o Al Nassr. Então, eles têm realmente ótimas relações. Isso pode, de certo modo, né, ajudar qualquer tipo de conversa, porque é óbvio que o Textor não ia querer, né, se atravessar ali. Pô, o Al Nassr quer renovar com o Cristiano Ronaldo, aí vem o Textor e oferece uma proposta para o Cristiano Ronaldo sair, né, não faria muito sentido, mas pode ter algum tipo de conversa do tipo assim, beleza, a gente quer o Cristiano Ronaldo só no Super Mundial, tranquilo? E pelo que eu apurei, o que existe em termos de possibilidades aí da lei, né, de contrato, poderia de fato o Cristiano Ronaldo, primeiro o Cristiano Ronaldo, né, como o contrato dele acaba em junho, ele já está livre para pré-contrato com qualquer equipe do mundo, né? Mas poderia haver um sistema aí de contrato de 3 meses, seria o mínimo, tá? Seria o mínimo 3 meses, então, enfim, poderia ter algum acerto aí desse nível do CR7 vir só para o Super Mundial, ou então um pouquinho mais que isso, né? Agora, claro que a primeira barreira que existe é a financeira. A gente sabe que a Eagle não está, né, no momento dos melhores financeiramente, a questão toda do Lyon, por mais que o Lyon, né, tenha alguns ativos interessantes, o próprio Lucas Perry, né, está sendo desejado lá na Roma, que aliás, se acontecer a negociação, o Botafogo vai faturar uma parte ali da negociação, caso realmente o Lucas Perry saia do Lyon. Então, assim, não é um momento super favorável para o grupo da Eagle, mas o Textor está sempre visualizando, né, como se fosse um jogo de xadrez, algumas jogadas à frente, né? Ele sabe também o que representaria para o Botafogo, para a Eagle, até para o lançamento da IPO, né, da Eagle na Bolsa de Nova York, né, ter o nome do Cristiano Ronaldo, que é uma figura, né, é o atleta certamente aí o mais seguido em redes sociais, o atleta de maior destaque no mundo atualmente, do alto aí de seus 40 anos. Ontem teve até um lance, uma história, aliás, grotesca, né, que foi uma postagem da irmã do Cristiano Ronaldo, tá passando férias no Nordeste, né, aqui do Brasil, e aí ficou algum botafoguense ali, gente, pelo amor de Deus, né, perguntando, Cristiano Ronaldo vem mesmo e tal, e ela deu uma atravessada, falou que não tinha filhos de 40 anos, né, enfim, deu um corte
No torcedor, o pessoal também às vezes perde a noção, né? Começa a ficar usando muito a rede social, entrando em rede social, né? De familiares de jogadores. Eu não curto não, acho que não é por aí, né? Ainda mais dessa forma, né? A pessoa tá passando férias, a última coisa que ela quer pensar é no robozão, no irmão dela, se vai pro Botafogo, se não vai, né? Tá nem aí, né? Tá nem aí, essa que é a verdade. Mas, né, inclusive o GE trouxe algumas ligações do CR7. O CR7, que aliás gosta também de passar férias no Nordeste, né? Já fez isso algumas vezes. Ele tem ligações com o Brasil, né? A mãe do CR7, olha que fato curioso, já teve um restaurante de comida portuguesa, naturalmente, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Abriu esse restaurante em 2018, 2 anos e meio depois fechou, até por conta, né, de toda a questão da pandemia, né, atrapalhou ali os negócios da família, né, Aveiro. E agora, o Cristiano Ronaldo, ele tem negócios, parcerias com imobiliárias, tá? De Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Então aqueles grandes arranha-céus que tem hoje em dia lá em Balneário, né? Aquele estilo meio Dubai, né? O CR7 inclusive aparece em algumas propagandas, outdoors, tal, lá em Balneário Camboriú, por conta dessas parcerias. Business, né? Negócios do Cristiano Ronaldo no Brasil. Não é segredo para ninguém que ele gosta muito do Brasil. Ele tem uma ótima amizade, por exemplo, com vários jogadores brasileiros com os quais ele jogou, incluindo o Alex Telles, né? O Alex Telles jogou com o CR7 no Manchester United e no Al Nassr também, né? O último clube do Telles antes de vir para o Botafogo, foram parceiros lá de clube, tem boa amizade. Então assim, existem ligações, claro, né? Agora, daí o CR7 querer trocar, digamos, férias, né, em qualquer lugar do mundo, ou mesmo continuar na Arábia Saudita e ir para os Estados Unidos para jogar o Mundial pelo Botafogo, tem uma distância, né? Tem uma distância. Por enquanto, Textor diz que não tem negociação, e membros da diretoria do Botafogo já até brincaram, né? Que o mais fácil mesmo, em termos financeiros, seria o Botafogo contratar o Cristiano Ronaldo Júnior, né? O garoto aí que está começando a jogar futebol aí, iniciando a sua carreira. Dizem que leva jeito, né? Enfim, que seria mais fácil contratar o garoto. O pai mesmo é bem mais difícil. Galera, a gente, por enquanto, tratando o assunto aí até com leveza, né? Como tem que ser, porque não adianta a gente ficar achando que a solução do Botafogo é o Cristiano Ronaldo. Claro que seria, né, um fato aí até histórico, né, para o futebol brasileiro, o fato dele ser um camisa 7, né, a ligação com a mística da camisa 7 alvinegra, tudo isso ajuda, mas por hora, só por esses números que eu passei para vocês, fica uma coisa aí impensável, né? Teria que ter outros fatores aí para atrair o Cristiano Ronaldo a vir jogar no Botafogo, mesmo que por um período curto de tempo, né? Já pensou marcar o 1000º gol, né? Ele tem 930 gols, sei lá, na carreira. Já pensou ele vir com um projeto de marcar o 1000º gol pelo Botafogo? Loucura total, né? Mas comenta aí embaixo, galera, o que vocês acham disso? Vocês estão sonhando? Di Maria também sendo falado, né? Acho que para a gente concluir, né? O Textor, quando ele vem para o Botafogo, ele vem muito com essa ideia de chamar atenção com figurões, né? Com grandes nomes, né? Ele pensou no Cavani, chegou a fazer a proposta pelo Cavani. Depois teve a época do Rames Rodrigues, vocês lembram? Que acabou indo para o São Paulo e não deu certo. Então, assim, quando a gente fala desses grandes nomes, a gente vai lembrar de histórias de sucesso. No próprio Botafogo foi o caso do Sidoff, mas muito mais histórias de insucessos, ou seja, jogadores de grande nome em fim de carreira e que já não performam e acabam decepcionando, né? Então, acho que o Textor, ao longo desse período de SAF Botafogo, ele foi entendendo que de fato o caminho não era trazer figurões, nomes consagrados, e sim trazer grandes jogadores e jovens principalmente para o Botafogo, né? Trazer hoje um figurão iria totalmente na contramão do que tem sido, né, toda a estrutura do scout do Botafogo. Mas, né, a gente sabe que, claro, quando se traz um nome desse, né,
acima de tudo, uma grande jogada de marketing, né, que atrairia novos torcedores, atrairia mídia para o Botafogo. Imagina a mídia toda do Super Mundial acompanhando o Cristiano Ronaldo, né, lá nos Estados Unidos, né, e os holofotes todos virariam para o Botafogo, ia ficar ali disputando com o Lionel Messi no Miami, né? Então a gente entende, né, que o futebol é um business, é um negócio, né? Então não dá para descartar, e com certeza tem muito a cara do Textor tentar essas jogadas, né? Mas um dia de cada vez, beleza? Deixe seu like, faça seu comentário, qual a sua opinião? Seria uma boa? Não seria uma boa? Como marketing, como jogador, ainda pode de fato fazer a diferença, né? Faria a diferença na equipe do Botafogo ou qualquer outra equipe, né? Comenta aí embaixo, tamo junto, aquele abraço, é tempo de fogão para cima.